No ar. E o respeito? Acabou o respeito com o Vasco, né? E Tristão de Ataíde dá uma entrevista hoje dizendo que pela primeira vez na história podemos ter com 10 rodadas de antecedência um time rebaixado para a segunda divisão. Olha só, se continuar do jeito que está, né? E o Estadão? Põe o Estadão. Estadão, tropeço. Palmeiras perde para o Goiás no Serra Dourada e sai do G4. Teve ajuda do juiz também, hein? Do Palmeiras? Teve. Pro Palmeiras? Não, pro Goiás também. Ah, pro Goiás. Então lá. Estadão, mando. CBF confirma Santos no Pacaembu nas quartas da Copa do Brasil. E eu escutei, não sei se é verdade, daqui a pouco o Guido Bortolomaz vai falar, que o Dorival Júnior não gostou do mando do jogo para o Pacaembu, né? Daqui a pouco Guido Bortolomaz vai dar essa informação aqui no programa Baixada Esporte. Estamos chegando com muita informação para você, né? Tem mais alguma coisa aí, Guilherme? É bonita a fachada do Pacaembu, né? Vamos dar saudade do Pacaembu. Põe a fachada de novo, Guilherme. Tava tão bonita a fachada. Põe a fachada de novo no Pacaembu, faz favor. Coloca lá, a fachada do Pacaembu. Olha só, que bonita a fachada do Paulo Machado de Carvalho. Não é isso, Marcelo? Hã? É muito bonita realmente a fachada do Paulo Machado de Carvalho. Estamos chegando com o Baixada Esporte, hoje recheado de informações, recheado de convidados, com muita coisa boa para você. E eu começo com o destaque de Guido Bortolomaz. Muito boa tarde, Guido Bortolomaz. E já começo dizendo, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Essa é boa tarde. O detalhe é o seguinte, o Santos hoje tem tudo para encostar no G4. Com a derrota do Palmeiras, esses resultados que aconteceram na rodada de ontem, acabaram favorecendo o Santos, né? E o Santos hoje vencendo a equipe da Chapecoense vai ficar muito próximo do G4 e aí vai brigar mesmo por uma vaga na Libertadores. Tem muitos jogos ainda pela frente em termos de Campeonato Brasileiro, mas é uma oportunidade que o Santos tem. E é lógico que a Chapecoense também não vai vir aqui para deixar de mão beijada o Santos vencer, porque pelas informações o time vem travado, né? Vem fechadinho, vai fazer de tudo para complicar a vida do Santos. Mas é um jogo importante para que o Santos possa ir buscar uma grande vitória dentro de casa, conseguir essa vitória e seguir aí, né, com vitórias importantes, tanto na Copa do Brasil como no próprio Campeonato Brasileiro. Algumas informações a respeito do Santos ao longo do programa. Vamos falar da chegada do Ledesma, que acabou chegando, fez os exames, já assina contrato, já vai começar a trabalhar e muito em breve já fica à disposição do técnico Dorival Júnior para a sequência do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também da nova marca de camisa do Santos, a nova produtora das camisas. O Santos vai ter um novo fabricante. E o esquema como vai ser em 2016. Então vamos falar isso aqui no Baixada. Daqui a pouco muita informação do Santos para você e você já sabe, né? O mando do jogo foi lá pro Pacaembu contra o Figueirense. Viu, meu amigo Gustavo Franco? Essa é muito boa, hein? E o Dorival parece que não gostou muito não. Queria jogar aqui na Vila Belmiro, na casa do Santos, né? É, meu amigo, vamos falar disso a respeito também muito no Baixada Esporte. Vamos ao destaque dele. Ele que tá ali chateado, o Pato perdeu o gol feito, né? Bola pegou na trave, voltou. O goleiro do São Paulo, vocês estão... Olha, vou te falar um negócio. O Rogério Ceni fez muito mal pro São Paulo, porque pra vocês arrumarem um goleiro agora, meu amigo, vai ser duro. Boa tarde, Luiz Roberto. Boa tarde, Alessandro Nunes. Secador de pimenteira. Deixa pra lá. Vai comendo, Raimundo. Um abraço a quem nos assiste, um grande abraço mesmo. Hoje, quinta-feira, pico, olha o feriadão chegando aí. Você vai pra casa e eu vou pra minha casa também. O negócio é o seguinte, 96 passes errados no jogo de São Paulo ontem. 96 passes errados. Quantos foram do Ganso? Não, o Ganso não teve muito não. Só a metade. Mas isso aí é pouca coisa. Agora, o Agenor, prazer, hein, Agenor? Goleiro lá do Joinville. Que defesa no final. Agora, o meu querido Michel Bastos, jogou na França, jogou na Europa. Meu querido Aníbal estava me falando sobre isso. Um grande jogador perdeu um gol daquele? Ele, a bola e o gol? Não, aí já é demais. E a Chapecoense vem com desfalques. O Santos, para mim, hoje é barbada, Alessandro, barbada. É barbada, né, Luiz Roberto? Tá certo, é. Como você e as suas barbadas. Depois eu que sou secador de pimenteira. Viu, Aníbal Gomes? Depois eu que sou o secador de pimenteira. Você viu como ele falou hoje, Aníbal Gomes? Que a Chapecoense é barbada. Boa tarde, Aníbal Gomes. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Parabéns pelos 73 anos, viu? Não espalha, fica quieto. Do aniversário do dia, fez ontem. Estou no meio de tanta pimenta aqui que eu estou amargo. Estou tão amargo
quanto o futebol brasileiro, que o Guido não gosta quando eu falo, mas eu acho que ele está chato, só que as arbitragens estão se tornando mais chatas do que o futebol. No momento em que temos grandes arenas, grandes gramados, o público vai comparecendo, aí os homens do apito resolveram estragar todos os espetáculos, né? Que também não são lá grandes espetáculos, mas são bons espetáculos, mas que tá chato, tá. Eu concordo em muitas coisas que o Aníbal fala que o futebol tá chato, principalmente nessa história de não poder mais falar nada, não poder mais provocar, tem que ficar só, né, politicamente correto, né? Mão na bola, bola na mão. É aquela história, né? O choro é livre, não é, Luiz Roberto? É verdade, É isso aí. Olha, e de completar, você quer ver um detalhe? A semana passada, o senhor Sérgio Correia, que deve ter sido não, para você é muito jovem, aqui tem muito jovem, ele foi um dos piores juízes que apitou no futebol brasileiro. Ele não tem cabedal nenhuma, nem condição nenhuma para ser o titular da arbitragem. Ele colocou na geladeira um juiz porque o jogador foi comemorar na arquibancada, lá com o diretor de futebol. Ele hoje não fala do bandeira do jogo do Corinthians, do juiz do Palmeiras e Goiás e dos outros jogos que nós tivemos erros aí. Qual é a verdade sobre a CBF? Hoje eu vi uma discussão na televisão, eu não acho que está havendo um complô favorável ao Corinthians, eu não acho que está sendo proposital. Então me respondam, por que essa coincidência de prejudicar o segundo e favorecer sempre o primeiro? É isso que eu quero saber. Coincidência não é prognóstico? Não é diagnóstico? Então eu quero saber o que é. Tá certo, daqui a pouco vamos discutir muito a respeito do lance polêmico do Corinthians, que poderia ter ganho de 4-0 do Fluminense e ninguém falaria do lance, mas ganhou só de 2. Aí hoje só se fala do impedimento do jogador do Fluminense que empataria o gol na Arena Corinthians. Muito boa tarde, Rodrigão! Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Realmente hoje o programa tá quente, né? Os erros que aconteceram ontem de arbitragem, eu acho que pesaram bastante. É difícil falar a favor do Corinthians, né? Eu assisti o jogo do Corinthians frente ao Fluminense. Apesar de ter sido um erro grosseiro da arbitragem, o Corinthians jogou bem, no meu ponto de vista. Então o Corinthians mereceu a vitória, logicamente que estava 1-0 quando foi anulado o gol do Fluminense. Naquela ocasião seria o empate, mas é difícil avaliar o contexto geral, até porque, como eu falei, o Corinthians fez uma ótima partida. Tá certo, então. Vamos falar muito a respeito do jogo, vamos falar dos lances polêmicos do Atlético, né? Porque eu acho que mais do que no lance do Corinthians, porque o Corinthians poderia, como disse o Rodrigão, poderia ter saído com uma goleada ontem da Arena frente ao Fluminense. Mas mais do que o lance do Corinthians, o lance do Atlético, que causaram mais polêmica na rodada de ontem. Esse negócio da arbitragem não vamos falar muito, porque estão tendo erros grotescos, não é só a favor de um ou a favor do outro, é erros em geral. Você vê um exemplo, o Internacional perdeu do Avaí de 3-0. No início do jogo teve um lance que o Inter poderia mudar todo o panorama do jogo. Anularam o gol do Internacional. Teve pênalti a favor do Inter e ninguém falou nada. Marcaram, aí depois o Avaí ganhou de 3-0. Então tem muitos erros na arbitragem que se o Aníbal falar que tem que punir todos os árbitros, vai faltar árbitro para a próxima rodada. Eu também acho que vai faltar, mas nós vamos falar a respeito disso e vamos falar também de uma teoria que levantaram hoje, dizendo o seguinte: essa pressão que estão colocando em cima da arbitragem, principalmente da rivalidade dos dois primeiros lá, Atlético e Corinthians, pode ter feito com que o jogador do Atlético fosse expulso ontem. E o Aníbal vai falar isso, porque ele foi expulso porque foi pra cima do árbitro e reclamou com o árbitro, não é? E a pressão na cabeça, não é, Rodrigão? Às vezes o jogador entra com isso, já vai prejudicar a gente porque tá favorecendo o Corinthians, o árbitro faz alguma coisa, ele vai lá e o árbitro expulsa. Mas no primeiro cartão, ele não fez falta do Atlético. Ele não foi falta. Logo na sequência, teve um lance igualzinho. E o mesmo juiz não deu a falta e não deu o cartão amarelo para o jogador. Mas sabe o que é, Alessandro? E gente que está nos assistindo, deram um poder extremo para a arbitragem. Isso é fato. Recentemente, eu vinha jogando uma divisão, lógico, inferior. Você não consegue mais falar com a arbitragem. Entendeu? Então, ele já tinha um poder, porque era a autoridade maior dentro da partida, e agora nem conversar, nem saber a respeito, às vezes, de uma jogada você pode. Então, com esse poder, aí realmente fica difícil. E daí, como o Guido citou, teve um erro grotesco no jogo Internacional e Avaí.
teria como favorecido o Corinthians nessa arbitragem, nessa partida? Não. Então, eu não digo que os erros são a favor do Corinthians. Eu acho que os erros é pela falta de capacidade. Tiago, você que está na Série B do Campeonato Paulista com o Jabaquara, está indo muito bem, obrigado. E na Série B, também a gente encontra essas arbitragens grotescas, Tiago. Boa tarde, prazer tê-lo aqui novamente. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui novamente. Com certeza, como o Rodrigo citou, né? Nem conversar com o árbitro você pode mais, né? Às vezes você quer saber a respeito de uma bola que foi para escanteio e você tem a sua opinião e até uma falta mesmo perto da área, assim que você pode reclamar com ele, mas nem conversar pode, aí fica difícil. É isso aí, realmente é muito difícil. E o Gustavo Franco tá lá, prontinho para falar a enquete do dia. Olha, hoje tem para tudo, viu, Tiago? Ô, Gustavo, hoje tem para alho, para cebola, para limão, para tudo. A enquete é sua, você fala o que você quiser. Pode abrir a enquete, vamos lá. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde ao amigo telespectador. Participe da enquete do dia. Você acha que o meia Lucas Lima vai fazer muita falta para o Santos contra a Chapecoense? Lembrando que o Marquinhos Gabriel que será o substituto do Lucas Lima hoje na partida contra a Chapecoense. Para participar é fácil, é só acessar o Facebook do Baixar Esporte, que é www.facebook.com/Baixar Esporte Show de Bola. Você pode mandar a sua mensagem por escrito ou a sua mensagem de áudio. Então participe e mande a sua opinião. Posso mudar? Você permite? Pode acrescentar. Você permite? Sabe por quê? Eu acho que essa enquete aí, o pessoal vai falar, não, o Lucas Lima vai fazer falta, é óbvio. Eu quero polemizar. Você acha que o Corinthians está sendo ajudado no Campeonato Brasileiro? Você, telespectador que está em casa, eu quero a sua opinião. Você acha que existe um complô para o Corinthians ser campeão brasileiro de 2015? Você acha que no ano 5, mais uma vez, o Corinthians vai ser campeão como foi em 2005? Você acha que existe mesmo? Que dá para fazer esse arranjo? Dá para manejar tudo? São 20 times. Você acha que tem como fazer isso e um time ser campeão brasileiro, como estão falando que o Corinthians vai ser? Quero a sua opinião do Baixar Esporte. Como é que faz, Gustavo? Aonde tem que acessar? Como é que faz? Vamos lá. Só acessar o Facebook do Baixar Esporte, que é www.facebook.com/Baixar Esporte Show de Bola. Só acessar e mandar a sua opinião. Quero ver o que a galera vai falar a respeito disso. E olha, né, eu disse no início do programa que o jogo do Santos foi colocado para o Pacaembu contra o Figueirense pela Copa do Brasil. Esse vai ser o jogo de volta, né? Joga no Orlando Scarpelli primeiro e o jogo de volta vai ser no Pacaembu, né? E o técnico Dorival Júnior, né? O que o técnico Dorival Júnior acha desse mando de jogo lá pro Pacaembu? Vamos escutar rapidinho. Olha, eu prefiro não falar nada, eu fico... nós vamos jogar, temos que cumprir, vai ser lá. Foi definido assim, para mim não tenho nada o que falar não, eu tenho que cumprir aquilo que foi determinado e procurar fazer o nosso melhor, procurar tirar o máximo da equipe, eu acho que esse é o principal. Tá aí a declaração do Dorival Júnior, que depois todo mundo vai comentar depois do intervalo aqui no Baixado Esporte. Antes eu quero falar para você da Sky, você já sabe, hein? Agora a Sky pré-paga com uma baita promoção para você. Você compra o aparelho da Sky em 12 vezes sem juros de R$ 54,90. Isso mesmo, 12 vezes sem juros de R$ 54,90. Você vai instalar o aparelho da Sky, a antena, o aparelho, tudo na sua casa e vai ainda ter 97 canais gratuitos durante um ano. Isso mesmo, vai instalar o aparelho. 12 de R$ 54,90. Vai ter um ano com 97 canais gratuitos na sua casa. E depois que passar um ano, você carrega o quanto você quiser. Isso mesmo, é a Sky pré-paga. Você vai lá e carrega, faz que nem o Guido. Ele vai lá e carrega só o que ele quer. Aí ele quer assistir o jogo do Palmeiras, ele assiste o jogo do Palmeiras. Se ele quer assistir o jogo do Santos, ele assiste o jogo do Santos. Se ele quer assistir o jogo do Corinthians, ele assiste o jogo do Corinthians e carrega na hora. É só isso. Sky pré-pago. É beleza pra você, porque a Sky você já sabe, é a melhor TV por assinatura do Brasil. 4104-1234, 4104-1234. Sky, você na frente sempre. Vamos ao rápido intervalo e voltamos já já. O programa tá quente, tá polêmico e eu quero a sua participação conosco. Voltamos já. De volta! Estamos de volta, segundo bloco do programa Baixado Esporte. Não escutei uma notícia agora, pelo amor de Deus. Acabaram então com a portuguesa agora. Meu amigo, estamos de volta com o segundo bloco do programa Baixado Esporte para Alto Posto Village. Alto Posto Village, você já sabe, gasolina de qualidade e procedência é no Alto Posto Village. Você vá lá porque você vai conferir etanol e gasolina com o menor preço da Baixada Santista no posto Ipiranga do Alto Posto Village, lá na Presidente Wilson 823 em São Vicente. Não precisa rodar muito não, vá direto no Alto Posto Village, porque lá a gasolina é boa, de qualidade e procedência, o etanol também e com o melhor preço do mercado. Alto Posto Village. Para o Alto Posto Village, vamos colocar então a tela do Campeonato Brasileiro. Põe na tela, Brasileirão 2015.
Como é que ficou a rodada de ontem? Bom, a Ponte Preta, e olha que ontem... Falamos, hein? Cruzeiro estreia técnico novo. E Vai aí... meter a mão na Ponte. É que eu falo, a arbitragem ontem também matou a Ponte. E isso daí. E o Cruzeiro tá brigando pela liderança? Não, e nem a Ponte. Então, tá bom. 2-1 para o Cruzeiro. O Cruzeiro que estava mal no Campeonato Brasileiro. E há quem diga que... O Vanderlei Luxemburgo estava sendo boicotado lá, hein? Porque Deus depois do que céu. saiu os gols do Cruzeiro, principalmente o primeiro gol, a alegria do time do Cruzeiro na comemoração foi um negócio espantoso. Que coisa, não? O professor acabou mesmo. Internacional e Vasco, 6-0 para o Vasco da Gama. Olha pro Internacional, que para o coisa. Internacional. Por isso que você vê ele vermelho, Aníbal? É homenagem ao Internacional. Tá certo. 6-0, que coisa o Vasco, hein? Que coisa. E aí o Jorginho deu uma entrevista dizendo que quando você perde de 6-0 é que nem quando você perde um ente querido. Foi a entrevista do Jorginho ontem. Se depois o Guilherme tivesse esse trechinho, é igual perder um ente querido, disse o Jorginho. Aliás, ele está entrando por uma tática que eu acho inadmissível. Pô. Ele está levando problema familiar para o futebol. Nossa Senhora. A desculpa dele, dos irmãos e tal, recuperar. Pô, não tem nada a ver com o futebol e nem com o time do Vasco. E o Inter vai pedir 2 músicas. 2 músicas, é verdade. Vamos lá, passando o Joinville. Meu amigo, o Joinville acabou empatando com o São Paulo em 0-0 em noite muito inspirada do goleiro do Joinville, que fez uma defesa milagrosa no final da partida. E o São Paulo também, viu? Sofreu uma barbaridade, viu? Que é isso? E o Flamengo, hein? O Flamengo meteu 3-0 no Avaí, sem Guerreiro, e aí foi lá e acabou fazendo 3-0 no Avaí. Olha como esse campeonato é doido. O Avaí meteu 3-0 no Internacional, que mete 6 no Vasco, e o Flamengo ganha do Avaí de 3-0. É o Campeonato Brasileiro. Esse é o Brasileirão. Vamos lá, passando. O Corinthians ganhou 2-0 do Fluminense na Arena Corinthians com um gol anulado do Flu. E o Atlético Mineiro perdeu para o Atlético Paranaense com um gol de pênalti mal marcado. Essa é a briga do Brasileirão. E eu preciso agradecer o árbitro da partida, né? Você fez 6 pontos no Atlético Mineiro. E eu fiz... tá certo, vamos lá. Coritiba e Sport empataram em 0-0. O Sport também, ladeira abaixo, hein? Começou bem o campeonato e agora ladeira abaixo. E o Goiás ganhou do Palmeiras por 1-0. O Palmeiras continua instável no Campeonato Brasileiro. E os jogos de hoje, Guilherme? Os jogos de hoje, aí você me pega de surpresa aqui. Vamos lá, vamos os jogos de hoje. Essa é a classificação. A classificação ficou assim. Corinthians abriu 7 pontos do segundo colocado. 49 do Corinthians, 42 do Atlético Mineiro e 38 o Grêmio, que joga hoje à noite, né? O Grêmio pode aí chegar bem na colinha do Atlético Mineiro hoje. O Atlético Paranaense entrou no G4 com 36 pontos. E o São Paulo ficou fora do G4, agora tem 35 pontos. A diferença, só volta lá a tela, por favor, rapidinho, Guilherme. A diferença do Corinthians para o quarto colocado, hoje é de 13 pontos. 13 pontos é a diferença do Corinthians para o quarto colocado, ou seja, mesmo que não seja campeão brasileiro, muito provavelmente o Corinthians vai conseguir uma das vagas para a Copa Libertadores da América entre os 4. Vamos lá, passando. E outra coisa, já saiu da zona de rebaixamento, não cai mais também. Também não cai mais, isso aí, isso é importante. Porque ainda ali, quem tá com 42 ali cai, né? Não é verdade? 42 cai, é verdade. O Palmeiras tem 34 pontos, o Fluminense é o 7º, perdeu ontem, ficou com 33, o Flamengo subiu bem, hein? Foi para a 8ª colocação com 32, o Sport Recife ficou na 9ª com 32, o Internacional é o 10º com 31. Virando a tabela, nós temos o Santos em 11º com 30, mas joga hoje à noite, briga direta com a Chapecoense, que é a 12ª com 28. A Ponte Preta estacionou lá em 13º com 27, Figueirense 14º com 26, o Cruzeiro 15º com 25 pontos. Virando, nós temos o Goiás, que é o primeirinho ali, fora da zona de rebaixamento, com 25 pontos. Aí tem o Avaí, 23, Coritiba, 23, Joinville, 20 e o Vasco, que segundo o Tristão, que pode ser rebaixado com 10 rodadas de antecedência no Brasileirão, hein? E aí nós temos hoje, 19 horas, Vila Belmiro, Santos e Chapecoense. É o jogo que nós vamos falar muito a respeito disso. E às 21 horas nós temos o Figueira enfrentando o Grêmio de Futebol Arquitetura da conspiração. Qual que é a arquitetura da conspiração? É o Flamengo agora entrar no G4. Essa é a arquitetura da conspiração? Essa é a arquitetura da conspiração. Agora os árbitros vão começar a ajudar o Flamengo a começar a vencer e começar a brigar por uma vaga na Copa Libertadores no ano que vem, com tudo que o Flamengo está montando. Tá certo, beleza. Vamos lá.
sonora de Dorival Júnior. É isso, Luiz Roberto, que você fez assim pra mim? Segue, segue, segue. O Dorival vai falar a respeito do jogo de hoje, às 19h30 contra a Chapecoense na Vila. Santos em busca da vaga na Libertadores, em busca de entrar no G4. Confira. Até a semana passada, a nossa campanha fora também era horrível e, de repente, nós fizemos um resultado contra o Cruzeiro no Mineirão. Para que nós possamos valorizar o resultado do domingo, nós temos que fazermos o máximo para que não sejamos também surpreendidos aqui dentro. Existe um respeito muito grande. A pontuação ela é quase que igual entre Chapecoense e Santos, então não existe uma diferença tão grande em termos daquilo que as equipes estejam alcançando ao longo da competição. Por isso que nós temos que estar atentos, muito focados, um jogo fundamental para que comecemos a confirmar um novo momento da equipe. Dorival, queria que você pudesse explicar melhor, por favor, a escolha pelo Marquinhos Gabriel na vaga do Lucas Lima e do Berola no ataque. Eu acho que são as opções que nós estamos vendo. Temos também o Marquinhos e o Leandro para que jogássemos com um homem aberto, né, pelos lados do campo. Berola acho que tem essa característica, o jogador precisa de uma sequência para que ele possa mostrar alguma coisa também. Ao Marquinhos, ao Berola e ao próprio Leandro ainda não foi dado, assim como alguns outros jogadores. Nós só vamos conhecer o atleta a partir do momento que possamos sequenciar, né? E aí sim eles comecem a dar um retorno a tudo isso, porque o atleta só treinando é muito complicado, é muito difícil, e estamos contando apenas com esses atletas em alguns momentos dessas partidas, por isso que não existe a possibilidade de uma avaliação concreta das condições desses garotos. Vamos aguardar aí, espero que o Berola já produza ainda mais do que fez no domingo, já foi bom, poderia ter sido melhor sim, mas ele sabe que só com esforço, com dedicação, ele vai continuar alcançando essa evolução que todos nós queremos. Dorival, se você me permite duas em uma, o Ledesma chegou, já está realizando exames, deve ser apresentado na sexta-feira. Queria que você falasse da chegada desse jogador e também do acréscimo que o seu time tem com a chegada de novo, com a volta do Giovânio, né? Olha, eu acho que o Ledesma é um jogador que, dentro daquele perfil, né, que nós precisamos, até por sermos uma equipe muito jovem, a chegada dele vem nos ajudar também nesse quesito, mas é um jogador que tecnicamente ainda responde e muito. Vai ter um período de uma adaptação dentro do país, todos sabem disso. Não será da noite para o dia, mas é um jogador experiente, um jogador que já tem uma vivência, né, no mercado e vai buscar uma adaptação ainda mais rápida. A volta do Giovânio ela é fundamental, é um jogador que tem um encaixe perfeito na equipe, que tem uma participação praticamente na maioria das jogadas ofensivas, e com ele o Santos ganha muito, e novamente aí uma presença importante para um jogo tão quanto por uma noite aí que pode nos dar um novo momento dentro do campeonato. Bom, com certeza um novo momento, até porque a rodada foi favorável ao Santos. Rapidinho, eu quero a opinião de todo mundo aqui no Baixada Esporte, começando pelo Guido Bortolomazzi. Santos e Chapecoense, Vila Belmiro hoje à noite, Guido. O Santos tem tudo para vencer, né? E mesmo porque o ataque do Santos continua forte, mesmo com a entrada do Berola, o Neto Berola, vai ficar Giovânio, Ricardo Oliveira e Neto Berola. E o Marquinhos, que entrou muito bem, é um jogador que tem um grande potencial, vai substituir o Lucas Lima, tem tudo também para ajudar ainda mais esse meio-campo. É mais uma opção que o técnico Dorival vai ter pela frente, porque a sequência do Campeonato Brasileiro é longa e a gente sabe que o Lucas Lima ainda vai ser convocado outras vezes. São as mudanças que vão acontecer no time do Santos ao longo do campeonato. Tem a Copa do Brasil e é por isso que o Santos precisa de um plantel onde o técnico possa trabalhar esses jogadores em cada partida, tanto no Brasileirão como na Copa do Brasil. Por isso que a entrada do Neto Berola vai ser importante hoje para dar ritmo para ele também, né? No último jogo contra a equipe do Cruzeiro ele entrou bem, como disse o treinador. Precisa dar ritmo para continuar elevando o seu futebol e ajudar o Santos. Eu acredito numa boa vitória do time do Santos hoje. Aníbal Gomes, Santos e Chapecoense hoje, 19h30, Vila Belmiro. Eu acho que é um jogo difícil. Eu acho que o problema de ritmo, domingo que vem, o Santos joga lá contra o Sport, já volta o Gabigol, então aí vai continuar a falta de ritmo. Acho que o jogador tem que ter consciência de que ele tem que entrar e mostrar trabalho.
Se ele entrar e mostrar trabalho, tudo bem, não tem problema nenhum. É um jogo difícil, um jogo que o Santos tem que ter a sua preocupação, mas acreditar que o Santos está num grande momento. Rodrigão, Ricardo Oliveira, grande fase. Santos e Chapecoense hoje em Vila Belmiro. Assim como o Ricardo, o Santos também vive um grande momento. Então, da mesma forma que a Chapecoense é forte, jogando lá na Arena Condá, o Santos também é forte jogando dentro da Vila Belmiro. Então, acredito que não vai ser, como o Aníbal falou, um jogo fácil, vai ser um jogo difícil, mas dá Santos. Thiago, você, quando está muito confiante, né? Jabaquara pega um time mais fácil e tudo, sempre complica, né? Então sempre tem jogo difícil, né? Sim, com certeza. Sempre tem um jogo difícil e acho que o Santos tem que concentrar bastante nessa partida que vai ser muito importante para a sequência do campeonato. Agora, como é que tá a nossa enquete aí, meu amigo Gustavo Franco? Como é que tá a enquete do dia hoje? O pessoal tá respondendo, tá mandando mensagem, como é que tá? Fala pra mim. A participação do Carlos Marques de Santos, ele diz o seguinte: o Corinthians é mais favorecido que os outros times, não tem como negar, mas ontem também ficou claro que há árbitros que erraram por incompetência e que há árbitros que erraram por estarem mal intencionados. Opinião do Lúcio Oliveira de São Vicente: a arbitragem do Brasil tem péssima qualidade, se é mal intencionada só vamos saber se investigarem. Seria uma vergonha se esse brasileiro for comprado igual ao de 2005. Christian Pegas de Santos: boa tarde, acho que sim, que estão manipulando o campeonato a favor do Corinthians, está muito na cara. O futebol está perdendo a graça, tanto investimentos dos clubes, para acontecer uma palhaçada dessas, ou torcer contra a seleção brasileira devido a isso. Opinião do Christian Pegas. Tá certo, aí muita gente opinando. Aníbal, você que fala a respeito do futebol tá chato, o futebol tá sem graça, né? Você vive batendo nessa tecla. Eu vou levantar uma tese aqui mais uma vez. Mais um ano. Todo mundo fala, o Campeonato Brasileiro esse ano vai ser difícil, vai ser diferente, tem muita gente disputando ali na frente, vai ser muito polarizado, vai ter todo mundo brigando. Aí, de repente, um time dispara novamente e pode ser campeão com algumas rodadas de antecedência, sem final, sem aquela grande expectativa do jogo de decisão, de uma semifinal, né? Você não acha que é chato o campeonato de pontos corridos, Aníbal? Você não acha que o campeonato de pontos corridos também sugere essa má intenção, porque às vezes um time pega um time pequeno e é mais fácil de você operar um time pequeno do que você operar um time grande numa final? Você não acha, Aníbal? Não, eu sou contra. Eu acho que tem que jogar futebol corrido, campeonato corrido. Eu acho que vai premiar aquele que melhor se preparou, aquele que mais teve condições. O que eu acho é que este campeonato é um atípico, porque nós vimos de uma Copa do Mundo jogada aqui no Brasil. A expectativa era de conquista. E deu o que deu, o desastre que deu. E que todo mundo falou que o futebol tinha que mudar, muita coisa tinha que mudar e pouca coisa se mudou. Eu acho que o futebol, primeiro, antes de pensar em forma de campeonato, ele tem que se reciclar. E essa reciclagem no futebol, ela começa pelos dirigentes, pelos técnicos, pela crônica, pela imprensa, porque hoje você pega programa de televisão, ele analisa lance, ele não analisa um todo. Por exemplo, o Corinthians foi ajudado? Foi. Mas no primeiro tempo, o Corinthians podia ter feito 3-4. E só se fala na arbitragem. Ontem, quem apitou o jogo, Goiás e Palmeiras, o Guido falou, se fizer o que eu quero, o que eu estou pedindo, não vai ter juiz para apitar? Tem sim, tem. O Voad apitou o último jogo do Santos aqui e deu um pênalti vergonhoso a favor do Santos, do Lucas Lima, que ele não tropeçou nem na sombra. E ele deu o pênalti e foi escalado para o jogo seguinte. O que eu acho é que o árbitro tem que ter responsabilidade. Eu sei qual é o problema das federações. A imprensa fala muito em profissionalizar, mas você sabe por que as federações não querem, querem profissionalizar a categoria de juiz de futebol? E você é advogado trabalhista, você sabe disso. Você terá encargos impagáveis pelas federações. Então ninguém quer, fala-se muito, mas ninguém quer profissionalizar para não ter os encargos, porque ninguém assume essa responsabilidade. Outra, é uma vergonha esse sorteio de árbitros que é feito na CBF. Né? Esse Daronco lá do Sul, ele é escalado em toda a rodada. Sabe por quê? Porque a CBF coloca as bolinhas. Quem são os juízes A e quem são os juízes B. Os A's apitam todos os jogos, pô. Então, esse sorteio tinha que ser, quantos árbitros nós temos? 30? Põe lá os 30, sorteia. Agora não, as figurinhas são sempre as mesmas. Esse Marcelo que apitou ontem aí o jogo do Atlético, eu vi hoje falando é um bom árbitro. Mas como um árbitro? Faz o retrospecto e vê o que ele já aprontou. Ele é carioca e foi embora pro Sul, porque no Carioca, aliás, pro Norte,
pro Nordeste, porque no Rio ninguém quer mais ele para apitar. Então, não é um problema, você não vai ter mais árbitros. É problema de ter homens competentes que organizem o departamento de árbitros da CBF, puna os árbitros, mostre a eles. Agora, o que tinha que fazer hoje? Pegar o Bandeira, lá de Tocantins, vem cá, olha aqui, tá vendo que você errou? Porque ali foi erro grosseiro. O Guido falou da Ponte Preta. Não precisa repetir o lance dos jogos da Ponte Preta, que você vê os erros. Então, eu acho que precisa de uma reciclagem e tem que passar pela imprensa também. Nós vamos a um rápido intervalo, mas antes eu quero a opinião do Rodrigão. Porque o Rodrigão, como jogador e como membro também do Bom Senso, que começou todo o movimento e tal, eu queria que ele opinasse por isso. Primeiro, Rodrigão, muito está se falando desse complô. E você, como membro do Bom Senso, sabe que hoje um dos times que está fazendo um movimento para se formar uma liga contra a CBF é o Corinthians. O maior desafeto do Marco Polo Del Nero é o Andrés, que ainda manda no Corinthians. Né? Pode existir realmente esse complô, Rodrigão? Não acredito. Como eu falei, o futebol é jogado dentro de campo, os erros da arbitragem. O Aníbal foi feliz em tudo que ele falou. É isso mesmo que está acontecendo. Você vê que os erros da arbitragem não é só para favorecer o Corinthians. Estão existindo erros também em jogos que não são em benefício ao Corinthians, à equipe do Corinthians. Então, tem que haver essa reciclagem realmente, porque senão, a gente está vendo, decide um campeonato. Só um detalhe. Um detalhe, Guilherme. Rapidinho. Sim. Você acha que na atual conjuntura do Brasil, onde nós estamos vendo as falcatruas que aconteceram na CBF, na FIFA, problemas de árbitro já denunciaram no passado, você acha que hoje um árbitro ia se colocar numa situação de participar de um complô com a possibilidade de se descobrirem do jeito que está todo mundo de olho na CBF? Não existe isso. Existe a ruindade dos árbitros. Esse é o maior problema. É a ruindade, a falta de preparo da arbitragem. Antigamente, nós discutíamos aqui que nós tínhamos árbitro nos gols, atrás dos gols. Né? Era mais 2 trabalhando. E a gente falava, daquele mesmo jeito, com 2 árbitros atrás do gol, ajudando a arbitragem, eles erravam uma barbaridade. Você imagina agora. Qual é o lance da polêmica? Esse é o lance mais polêmico da rodada, Rodrigão. Não, eu acho que esse lance não é o mais polêmico. Pelo amor de Deus. Agora, Rodrigão, me fala, você como jogador, você tá ali, né? Você é centroavante. Nesse lance aí, o centroavante que fica impedido, ele participa da jogada? Ele faz menção de ir pra bola? Não, ele tá parado. Ele sai da jogada. O Bandeira se atrapalhou com ele. Ele levanta até os braços. O Bandeira se atrapalhou com ele. Ele nem se mexeu. Que eu acho que o Bandeira levantou o instrumento quando a bola foi cabeceada para dentro da pequena área. O Bandeira já estava com o instrumento levantado. E aí ele se atrapalhou e não baixou. Porque o Cícero entrou e não estava impedido. E aí aconteceu o impedimento. É que você não está vendo o Bandeira embaixo, né? Mas então, Guido, a bola não tem que aguardar a bola chegar no jogador, no atleta? Eu já escutei Bandeira falar o seguinte, eu tenho que posicionar alguém impedido, aí a arbitragem que resolva. Eu já vi o árbitro falar, teve um impedimento, que o cara falou, olha, mas não estava impedido, e o Bandeira com a bandeira levantada. Não, mas eu tenho que posicionar alguém impedido. Eu acho que ele para mim, ele deu impedimento achando que o cara fosse na bola. Provavelmente. Quando ele vira de lado, assim, pra sair da bola, porque ele vira de lado pra sair da bola, né? Sim, mas o Rodrigão falou, mas ele não participou do lance, ele não enganou o goleiro. Não, ele vira de lado. Foi erro mesmo, assim, foi erro. Agora ele vira dizendo, eu não quero participar. Ele virou dizendo que foi erro grotesco da arbitragem. Mas então, ele nesse momento, porque aí o jogo estava 1-0 pro Corinthians. 1-0. Ele levantou, vamos supor que ele houvesse levantado a bandeira. Ele não poderia baixar? Poderia. Claro. Ele voltar atrás. Não, voltou atrás. O árbitro corrigiu ele durante a partida num lance. Teve um lance que ele deu tiro de meta ou escanteio e o árbitro chegou e deu sinal e mandou seguir. Aliás, do outro lado, foi o outro Bandeira. O outro Bandeira deu um impedimento do Malcom durante a partida, deu um impedimento e o árbitro fez sinal assim e mandou o jogo seguir. O outro Bandeira do outro lado. Entendeu? Olha, eu não queria falar, mas acontece o seguinte. Quando eu falei na reciclagem, inclusive, da imprensa, quem apitou Corinthians de São Paulo? Não lembro, Anil, desculpa. Foi o Sandro, tá? Que expulsou o Emerson, lembra? Expulsou outro. É verdade. Na semana da escalação, a imprensa em São Paulo começou. E o Corinthians vai se encontrar com aquele juiz que prejudicou e tal. Agora eu te pergunto, com que ânimo esse cara entra em campo? Mas ele foi o culpado? O culpado foi o Bandeira. Peraí. Bom, mas espera um pouquinho. Eles falam, né?
O Mano uma vez falou, e aí eu concordo com ele, tinha que ser gravado o que eles conversam, o juiz, né? Que nem na Fórmula 1, né? E depois jogar também para a televisão para a gente saber o que é que eles falam. Porque muitas vezes o cara pode ter falado, desculpe, eu errei. Não, fica quieto que eu não vou voltar atrás para não te prejudicar. É isso aí. Entendeu? É complicado isso. A imprensa, como é que é? Eles usam um termo? Que Marrão. Não, aqui eles usam um termo assim, estilo FIFA, né? Como é que é? Padrão FIFA. Agora eu pergunto, qual é o padrão FIFA? Roubalheira, corrupção, safadeza, canalice. É esse o padrão que se quer para o futebol brasileiro? Então para com isso, minha gente. Realmente tem muita coisa a ser mudada. O Thiago, só para encerrar esse assunto, você acha que o jogador posicionado ali na frente pode ter atrapalhado um pouco o Cássio ou não? Você como goleiro? Não, acho que não deve ter atrapalhado não, porque foi visível que ele saiu da bola e o movimento todo foi do Cícero que ele armou para chutar. Então realmente foi um erro grotesco do bandeirinha dessa partida. Nós vamos ao intervalo, o assunto vai continuar, a polêmica está no ar, vamos continuar falando a respeito disso, vou mostrar outros lances de ontem, né? Fique aí porque nós voltamos já já. Estamos de volta a mais um bloco do Baixada Esporte para Friocar. Friocar, ar-condicionado automotivo. Você, meu amigo, que quer revisar o seu ar-condicionado, aproveitar agora para fazer aquela limpeza, aquela higienização. É muito importante você higienizar o ar-condicionado do seu carro. E a Friocar está com uma promoção incrível. 10% de desconto para pagamento à vista na limpeza do seu ar-condicionado ou então em 5 vezes sem juros no cartão. Friocar, há 11 anos no mercado, atendendo muito bem os seus clientes. Friocar, Rua Marquês de São Vicente, número 213, no centro em São Vicente. Na Praia Grande, Avenida Roberto de Almeida Vinhas, número 2135, na Vila Guilhermina. Telefone 3473-8563, 3473-8563. Friocar, ar-condicionado automotivo. Deixa eu mandar um abraço pro Camarão. Claro. Camarão, Cláudio Camarão lá na Praia Grande, né? O pessoal participando dos jogos escolares. Todo mundo hoje está tendo karatê e mais à tarde teremos taekwondo. Ontem tivemos o judô e o Camarão lá, né? Feliz da vida pelo seu time que joga hoje, que ele é santista, né? Hoje subiu no palco lá, Raimon, foi falar. Ô, Camarão, um beijinho pra você. Queria um beijinho, Camarão? Um beijinho, Camarão. Tá certo, um abraço pro Camarão. Camarão que dorme a onda leve, hein? Fique esperto. Bom, meu amigo Gustavo Franco, como é que tá a nossa pesquisa aí? Tá bombando? O que o pessoal tá falando? Tá bombando. A opinião do William de São Vicente é o seguinte: enquanto todo mundo puder ser árbitro de futebol, vai continuar assim. Se essa profissão não for levada a sério, os erros sempre vão acontecer. A CBF é uma bagunça em todos os departamentos. Opinião do Miguel Souza de Santos: achei uma piada o diretor da CBF ter feito um vídeo oficial apontando os erros dos árbitros há algumas rodadas atrás. É mais fácil apontar o erro do que tomar as atitudes necessárias para que eles não aconteçam mais. Opinião do Miguel Souza. Tá certo, então. Daqui a pouco mais opinião dos nossos telespectadores aqui no programa Baixada Esporte. Vamos falar do Jabaquara, Guido Bortolomazzi? Vamos lá, o Jabaquara que tem um compromisso muito difícil no próximo domingo contra o Grêmio Prudente. Né? Lelo, técnico, ex-técnico da Portuguesa, que é treinador hoje do Grêmio Prudente, vem para Caneleira, e Edson Pio, que jogou ao lado de Rodrigão, é o camisa 10 do Grêmio Prudente para esse compromisso. Parada dura, hein? Vamos Como colocar... todos os jogos, né? Hein, Thiago? Não tem moleza. Vamos colocar na tela, então, que o Guilherme já está separando ali pra gente, como é que tá a classificação da Série B do Campeonato Paulista, pra gente debater a respeito desse jogo, então, contra o Grêmio Prudente. Aí tá, o grupo do Jabaquara é esse aí, grupo 5. O São Carlos é o líder com 5 pontos, o Olímpia é o segundo colocado com 4, aliás, 6 pontos, desculpa, Luiz Roberto, 6 pontos. O Olímpia é o segundo com 4, o Jabaquara é o terceiro com 2 pontos, Taboão da Serra o 4 com 2, Nossa senhora, como é que é o nome desse time, Guido Bortolomazzi, por favor? Assisense? Assisense, isso mesmo. De vez em quando dá uma confundida ainda, muito S. É verdade? A vista não tá boa aí? Tô me recuperando ainda, né, então Guido tá Bortolomazzi? O cara opera e não tá enxergando. Um pontinho, e o Grêmio Prudente tem nada nesse exato momento. Nada, nada, nada. Jabaquara é o terceiro colocado e precisa passar, então, o adversário hoje é o Olímpia, né? Que é o mais próximo ali para se classificar. Porque o Jabaquara vem lá, a rodada do final de semana. O Assisense enfrenta o Olímpia no domingo. Também no domingo, o São Carlos enfrenta o Taboão da Serra. E o Jabaquara enfrenta o Grêmio Prudente aqui na Caneleira. Essa é a rodada do final de semana do grupo 5. Vamos lá, meu amigo Thiago. E esse Jabaquara contra o Taboão da Serra domingo aqui? É Taboão ganhar? Da Serra, não. Grêmio Prudente. Grêmio Prudente. Taboão da Serra empatou. É verdade.
Grêmio Prudente. Sim, senhor. É ganhar ou ganhar, não Tá é parecendo isso? aqueles da Rádio São Paulo que não sabe nada? Isso, é verdade. Pelo amor Com de Deus. certeza. Bom, Vou fazer Vamos palhaçada pra ganhar audiência agora. o Tiagão, e esse jogo de domingo? Cara, como você falou, é ganhar ou ganhar, né? Chegou uma hora que a gente tem que ter total objetivo agora na vitória, porque empatar agora já não dá, né? A gente tava conversando essa semana. Empatar já agora pra gente já não dá mais. A gente tem que pensar só nas vitórias e torcer pelo resultado do Olímpia contra a Cisense também, que é muito importante pra gente. Que se a gente ficar na segunda colocação, já é um passo a mais no acesso, né? Porque nosso objetivo é não sair mais do primeiro ou segundo colocado, sem conseguir chegar lá. E é foco total agora, foco total no acesso. A gente espera buscar a vitória no domingo. Rodrigão, você que disputou a Série B esse ano pela Portuguesa, te surpreendeu a campanha do Jabaquara? Olha, não me surpreendeu porque é uma equipe qualificada, é uma equipe que já, como o Axel já havia falado até aqui no programa, é uma equipe que parece que foi montada esse ano, mas já atuou com ele já há 2 anos atrás, então o entrosamento no futebol ele é necessário, ele é muito benéfico. E está fazendo um bom campeonato. Tem o jogo agora frente ao Prudente, que ainda não somou. Esse jogo é de extrema importância, os 3 pontos, porque se conquistar essa vitória e dependendo de alguns outros resultados, pode assumir a segunda colocação. Agora, dentro do que o Thiago falou, é torcer para o Olímpia empatar, no meu ponto de vista. Por quê? Porque o São Carlos joga em casa. E o São Carlos certamente deve ganhar, se eu não me engano é com o Taboão que joga, ganha do Taboão e daí com a vitória do Jabaquara ele ocupa a segunda colocação, como eu falei, dependendo de outros resultados. Agora o que eu acho que os times do interior, tanto o São Carlos como o Olímpia, eles não sentiram ainda a força dos times dessa chave. Tanto o Jabaquara já sentiu o Olímpia domingo e o Taboão da Serra que vai jogar contra a equipe da São Carlense, o São Carlos. Eu acho que vai enroscar esse jogo com o São Carlos. Porque eu acho que o Taboão tem muito mais time que a São Carlense e tem tudo para ganhar o jogo lá, o que seria muito bom para a equipe do Jabaquara e também para o grupo, né? Porque se o São Carlos ganhar, vai a 9 pontos e aí a coisa complica de vez, né? Para tirar essa diferença. Eu joguei contra o Taboão, assisti alguns jogos do Taboão, eu não vejo o Taboão mais forte que o São Carlos, porque eu também assisti jogos do São Carlos. Você viu o jogo com o Jabaquara? Eles mudaram, contrataram mais jogadores, Contrataram. Reforçaram o time. Hein? O que você acha, Thiago? Eu não acompanhei o São Carlos. Não, mas o Taboão. Então, tá bom, é um time qualificado, é um time muito bom pra mim. Contrataram jogadores muito qualificados agora para essa segunda fase, o próprio Fernando Gaúcho. Eu acho que Corpou o time. é um bom time do Taboão da Serra. Agora, Aníbal, você que está acompanhando essa boa fase do Jabaquara, né? Eu estive fazendo as contas aqui, Aníbal, quando você me conheceu, você tinha a minha idade. Você está fazendo 73, fez 73, é isso? Então, quando você me conheceu, você tinha 40 anos, você tinha a minha idade. Olha como o tempo passa, Aníbal Gomes. Estamos aqui. Já estava cansado de ver muita coisa. E o Aníbal Gomes também é aquele que vai contar. De ver. Vai contar pros netos dele também os negócios, viu? É verdade. Pô, a rádio que eu trabalhei fechou. Fechou. A rádio que eu trabalhei fechou. A rádio que eu trabalhei fechou. A última que eu trabalhei fechou. Brincadeira, hein, Aníbal? Só uma, quando eu comecei, não fechou. Guarujá. É verdade. Trabalhamos juntos agora. Lá eu comecei. Agora as outras todas foram mal bentas. É verdade, é verdade. Então vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais Baixada Esporte para você. No bloco do Baixada Esporte, vamos saber mais da nossa enquete, né? Acho que foi unanimidade, não teve um favorável para falar assim, o Corinthians não está sendo ajudado pela arbitragem. Não é isso, Gustavo Franco? O Andrei Cardoso de Santos. Ontem o meu Palmeiras foi operado pela arbitragem. Se foi má intenção ou incompetência, eu não sei. Mas a verdade é que isso desanima assistir futebol. Opinião do Andrei Cardoso. E o Andrei falando a respeito do Palmeiras, né? O Palmeiras ontem foi prejudicado pela arbitragem. E aí você fala, foi prejudicado da arbitragem e o Marco Polo Deonero foi conselheiro, é conselheiro do Palmeiras, teve cargo de confiança. Investimento, né? O Palmeiras fez um investimento terrível, é que eu falo. A arbitragem do futebol brasileiro está terrível. Sabe? É falta de competência do árbitro e principalmente dos bandeiras. Você acha isso, Guido Bortolomás? Eu acho. Olha, o bandeira do jogo do Palmeiras ontem, nós tivemos um pênalti clamoroso a favor do Goiás. É verdade, o cara do Palmeiras fez um rapa na bola com o braço. O árbitro estava ali e não deu pênalti. O gol que o centroavante do Palmeiras fez foi legítimo. O bandeira estava na cara dele. Ele acabou marcando impedimento. Então... Guido, sabe o que confundiu muito o torcedor e muita discussão, inclusive na imprensa?
foi você trazer árbitro de futebol para ser comentarista de arbitragem. Pode ser também. Porque antigamente, o que se discutia bola na mão e mão na bola, e o Rodrigão achava que foi na mão, eu achava que não foi, e a coisa morria aí. Agora os juízes foram para lá, entrada que abusou do físico, Da força da física. força descomunal. É verdade. Aí veio E o mais interessante, Aníbal, é que os hoje comentaristas, antigamente árbitros, nunca erraram na vida, né? Mas não tinha Paulo César de Oliveira, o outro, o Simon, Gaciba, nunca erraram, o Gaciba, né? nunca Entendeu? erraram na vida, né, Rodrigão? Hã? Agora eles falam assim, não, o juiz é humano, ele erra. Pô, mas os caras erraram tanto lá, eles decidiram campeonatos lá atrás. Né? E agora eles aventuram lá, e o mais interessante que eu gosto, nenhum deles fala antes do replay. Ah, lógico. Só depois, né? Para falar, Tatuou depois ele. do replay, todos nós aqui assistimos e comentamos, ou não? É verdade. Ah, É isso né? Eles não, eles ficam esperando. O outro lá que diz, carrega clara, que na época dele, eu posso falar porque eu vivi. Se tivesse televisão na época regra dele, era bem clara, a né? regra era escura para ele, viu? Não era clara também, não. E tá lá todo o esquema global e tal, e ele espera a repetição para dizer, ó lá, foi falta. Aí vem aqueles trocinhos lá que os velhinhos lá da FIFA escreveram lá na regra, que não acrescenta absolutamente nada. Isso dá tanta discussão aí. Agora, e o São Paulo, hein? São Paulo ontem acabou empatando com o O Joinville. São Paulo, É, pô, o rapidinho. produtor vai colocar o São Paulo rapidinho, hoje? só pra gente Pelo ver o amor de pato. Olha lá, Deus. ó o pato, ó o pato, ó. Olha aí, ó. Olha o lance do São Paulo. Esse gol do São Paulo, que a bola não entrou, né, Rodrigão? Não entrou, não. É? Não entrou, não. A bola ontem, meu Deus do céu, São Paulo fez de tudo, mas também tomou o sufoquinho do Joinville, hein? Tomou o sufoco do Joinville. O São Paulo é um time que tinha um grande E essa bola? Olha lá. O São Paulo não tava com sorte? Tava. Pelo amor de Deus. Bola bateu nas duas traves aí e saiu fora. Rodrigão, e o Osório? Ah, posso falar um negócio do Osório? Pode. Eu vou te contar, já faz tempo que eu não venho aqui, eu vi elétrico. Não, e você tá hoje. comemorando Não, aniversário. sabe o que Agora fala acontece? comigo. Sabe o que acontece? Eu vejo a imprensa falar assim. Por exemplo, o Tite, o Dorival aqui. Isso aqui ele mexe muito no time. De jogo para jogo ele altera. Não é isso? A imprensa falava isso, né? Critica os treinadores brasileiros quando eles mexem muito no time. Aí veio o Osório. Aí o Osório disse assim, todo jogo eu não jogo com o mesmo time, eu vou mudar. Aí a mesma imprensa que critica aqueles que mudam vai e diz assim, é uma nova Mentalidade. É uma nova. Moderna. Nossa, ele chegou para revolucionar. Olha onde está o São Paulo com a revolução do Osório. Pelo amor de Deus, futebol brasileiro é diferente lá fora. Não tem nada a ver com futebol da Europa, futebol sul-americano. É a mesma coisa Pô, com o seu Muricy Ramalho, que entendeu? ninguém fala dele, né? O seu Muricy Ramalho, quando estava aqui no Santos, falaram do Guardiola, ele falava, que Guardiola? É tudo papinho furado, quero ver o Guardiola trabalhar no Brasil. Você acha que eu vou lá para aprender o quê? Eles têm que vir aqui para aprender. Aí agora vai lá no programa de televisão e diz, pô, eu tô indo para Barcelona, vou fazer um estágio lá no Barcelona, vou aprender lá no Barcelona algumas coisas, porque é bom a gente se reciclar. Ô Muricy, você não falou que não precisava ir para lá? Pra quê? Mas não sabe o que é, Guido Bortolomazzi? O Pô. Tite passou um ano sabático, foi aprender. Agora foi o um Mano ano. foi aprender. Agora vai o Muricy, não é isso, Rodrigão? Mas faz Guido, parte, não faz? O melhor treinador do mundo são esses aqui. É, mas é isso aí, se não jogar nada dá São doce. esses aqui. Porque falam tanto no Guardiola, ele foi lá, não foi pro Bayern. Bayern. E no jogo contra o Barcelona que ele tomou. É verdade. Tomou de 4. E ele conhecia o time do Barcelona. É verdade. O pessoal fala tanto do Palmeiras, essas vitórias do Palmeiras, que ele conseguiu 7, né? Foi anormal. Porque ninguém monta um time com 25 jogadores em 5, 6 meses. Não muda. O Palmeiras fez tantas contratações, os frutos têm que ser a partir do ano que vem. Esse ano é de preparação, mas quando o Palmeiras ganhou 7, nossa, o Palmeiras vai chegar no G4. Olha, o Palmeiras contratou. E aí, como é que faz? E o coletivo? No Carrefour não vende. Com certeza. Gustavo Franco, uma ótima tarde pra você, Gustavo. Uma ótima tarde e até sexta-feira. Se Deus quiser. Tiagão, bom jogo domingo. Vamos pra essa vitória. Vamos ganhar esse jogo aí pra conseguir que o Jabaquara classifique nessa fase. Vamos lá, um bom jogo, jogo importante pra gente, a gente espera que a torcida do Jabaquara esteja do nosso lado. Tá certo. Rodrigão, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no programa Baixada Esporte. E eu que agradeço o convite e boa sorte ao Jabaquara e ao Thiago, do domingo. Então tá certo. E o bom senso continua?
Continua. Continua, com certeza. Não, ele tem o bom senso, não é o bom senso que tem bom senso. Guido Bortolomazzi, uma ótima tarde. Um abraço e o Aníbal Gomes ia explicar como é que vai ser o novo uniforme do Santos. Na próxima oportunidade o Aníbal vem e explica, eu depois vou falar também. O Santos pode ter a capa, né? A capa. Uma grande empresa italiana que vai levar, colocar a marca dela na camisa do Santos. E o Santos vai começar a negociar também a sua própria marca. Isso vai ser um esquema que está sendo montado. Vamos ver, tomara que dê certo, porque precisa mudar do jeito que está, não pode ficar. Aníbal Gomes, uma ótima tarde a vocês, mais uma vez, parabéns, né? Muito obrigado. E faz 33 anos que você tem a mesma cara, Aníbal Gomes. Ah, não tenho dúvida, estou cada vez mais velho, né? Você é meu amigo, então... Não, e o Luiz, depois de hoje, não vai me convidar mais, né? Não tem problema nenhum. Agora, o Guido falou da camisa, espero que ela traga um bom reinado. É verdade, vem Pelé na camisa do peito. Com certeza. Um abraço. Uma ótima tarde a todos. Muito obrigado pela grande audiência em toda a Baixada Santista. Até amanhã com o comando de Edson Calegares. Eu volto na próxima semana. Tchau, tchau.